Em fevereiro de 2019, o Papa Francisco assinou em Abu Dhabi um documento sobre a fraternidade humana, onde ele afirma que o pluralismo e as diversidades de religião são desígnios de Deus. Se todas as religiões são boas, e todas nos levam a Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para fundar sua igreja e instituir uma nova religião. Se todas são boas, não haveria necessidade disso. Se todas as religiões são boas, por que suas doutrinas se contradizem? Em Deus, não há contradição. Em Deus, não há meias verdades. Jesus veio ao mundo com o propósito de reconciliar a humanidade com Deus. Veio para oferecer-se em sacrifício pelos nossos pecados, mas também para nos ensinar o caminho da conversão, através da sua doutrina, que é ensinada na igreja que ele mesmo fundou. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, quis nos revelar um modo seguro e verdadeiro para nos conduzir a Ele. Esse único caminho seguro é através do seu Filho Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus falou isso na época em que ele estava preparando os seus apóstolos. Hoje, a mãe de Jesus, com a permissão de Deus, vem do céu para nos dizer que a verdade do seu Filho Jesus, ou seja, a verdade que vem de Deus, é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Dizem a todos que a verdade do meu Jesus é mantida íntegra apenas na Igreja Católica, e que a presença dele, em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, é uma verdade inegociável. Considerando que a única igreja que ensina a verdade na sua íntegra é a Igreja Católica, então, as outras religiões e seitas, que ensinam apenas meias verdades, não são desígnio de Deus, como afirmou o Papa Francisco, mas apenas invenções humanas, orquestradas pelo demônio para enganar aos filhos de Deus. O próprio Jesus falou: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se Jesus é o verdadeiro caminho, por que então seguir Lutero, Allan Kardec e tantos outros? Os seguidores de Lutero não aceitam o Papa que foi nomeado por Jesus como líder da Igreja. Os protestantes dizem que amam Jesus, mas obedecem Lutero e tratam a mãe de Jesus como se ela fosse uma mulher qualquer. Ou seja, os protestantes não têm mãe, eles só têm um pai, que se chama Lutero. Quando algum protestante fala que respeita a mãe de Jesus, você pode ter certeza que essa pessoa era um católico que virou protestante. Os espíritas que seguem Allan Kardec falam muito de amor e caridade, mas negam a Santíssima Trindade, e, para eles, toda a doutrina católica já está superada. Pois eles vão receber as orientações dos espíritos, que baixam em seus centros. Enfim, todas as outras religiões e seitas ensinam apenas meias verdades. E, como disse Nossa Senhora de Anguera: não vos esqueçais, onde não existe plena verdade, não há presença de Deus. Em Deus não há meia verdade. Deus nunca deixou seu povo sem o conhecimento da verdade. No início, ele enviou profetas, depois, enviou seu Filho unigênito, e agora, nos envia a mãe de Jesus, para nos ensinar através das suas mensagens, que nós devemos seguir apenas ao seu Filho Jesus, e não aos falsos mestres de outras religiões e seitas.
O desígnio de Deus é que todos sigam a doutrina do seu Filho Jesus, e não as novas ideologias das outras religiões e seitas, que são claramente apoiadas pelo Papa Francisco. A única igreja que contém a verdade na sua íntegra é a Igreja Católica. Porém, é bom lembrar que, depois da entrada de Bergoglio no Vaticano, o reino ficou dividido. Quando o reino for dividido, haverá grande desordem entre os líderes religiosos. Nossa Senhora falou isso em 2008. E, a partir do ano de 2013, o reino começou a dividir-se, e grande está sendo a desordem entre os líderes religiosos. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Está cada vez mais nítida a divisão entre os grupos progressistas do Papa Francisco e seus aliados, que fazem parte da falsa igreja. E os verdadeiros discípulos de Cristo, que seguem a sagrada tradição, mantendo viva a verdadeira Igreja Católica. É difícil para muitas pessoas compreenderem isso, mas esta é a nossa realidade no momento. O demônio está fazendo a parte dele. Está enganando grande parte do povo e, principalmente, muitos sacerdotes. Devemos rezar pelos bons sacerdotes que ainda existem, para que eles continuem firmes na doutrina de Cristo, na sagrada tradição, e não sejam os novos traidores de Jesus. Então eu pergunto: você prefere acreditar no Papa Francisco, que fala que a diversidade de religiões são desígnios de Deus, ou na Mãe de Jesus, que fala que a única religião que contém a verdade na sua íntegra é a religião católica?